Se você é programador front-end, esse vídeo é daqueles que vai elevar a qualidade do seu trabalho. Nos últimos 3 anos da minha carreira, eu identifiquei um dos maiores problemas em aplicações comerciais de larga escala feitas com React e React Native. E que problema era esse? A arquitetura, ou melhor, a falta dela. Todo projeto que eu embarcava era uma nova selva a ser desbravada. Autoacoplamento, quase nenhum teste automatizado, user effects espalhado por todos os lados, causando bugs e piorando a qualidade do código. Foi aí então que eu decidi mergulhar no mundo da chamada arquitetura front-end. E eu tive duas grandes surpresas. A primeira, a maioria dos livros sobre arquitetura falava apenas de back-end. E a segunda, a maioria dos vídeos e tutoriais sobre arquitetura para front-end eram na verdade sobre organização de pasta. Foi aí então que eu resolvi me debruçar sobre os livros clássicos como Clean Architecture e Domain Driven Design para poder extrair conceitos como separação de responsabilidade, domínio, inversão de dependência e arquitetura em camadas. E ao aplicar esses conceitos, o que mais me chocou foi perceber que poucos programadores front-end sabiam ou sequer se importavam com tudo isso. Eles simplesmente não conseguiam ver os benefícios de aplicar esses conceitos no front-end. Mas eu obviamente não poderia ser o único, e de fato não era. Ao longo desses 3 anos de estudo, eu encontrei 3 artigos muito bem escritos por programadores que adaptaram conceitos da arquitetura do back-end para o front-end. Esses artigos foram verdadeiros divisores de água na minha carreira, e é justamente o que eu vou compartilhar com vocês hoje. Bom, e o primeiro artigo que eu vou compartilhar com vocês é o primeiro que vocês devem ler, tá? Eu já vou explicar esses artigos aqui na ordem que eu recomendo a leitura, e obviamente eu não vou ler os artigos todos, porque obviamente tomaria muito tempo, mas eu vou fazer um overview para que vocês possam entender por que esses artigos são muito importantes e porque eu super recomendo vocês a lerem esses arquivos para começar a estudar arquitetura no front-end. Esse aqui, Client-Side Architecture Basics, de básico acho que só tem um nome, porque tem bastante conceito complexo aqui, mas eu gosto bastante dele porque ele dividiu esse artigo em como se fosse alguns capítulos, né? Então a gente tem 1, 2, 3, 4 capítulos, e você que talvez nunca tenha parado para estudar arquitetura, talvez você nunca tenha ouvido falar de modelos como MVC, MVVN, MVP, esse artigo é ótimo para poder você se familiarizar com todas essas sopas de letrinhas, né? Presenter, Container, View, Model, tudo isso para que você possa se familiarizar com esses conceitos, tá? Então tem umas ilustrações bem legais. E outra coisa que eu gosto muito desse artigo é porque, além de falar dessa parte teórica, ele também dá exemplos de como implementar. Ele vai falando, né, os diferentes tipos de arquitetura que a gente tem, né, os trade-offs, ou seja, pontos positivos e negativos, e como, por exemplo, a gente trouxe diversos conceitos de arquitetura do back-end para o front-end. E ele vai dando alguns exemplos aqui com ferramentas reais, né? Então ele não fala só da parte teórica, mas também o toolkit, que a gente chama o kit de ferramentas que um dev que trabalha com React ou React Native usaria, por exemplo, né, com Redux, com Context API, usando Apollo Client, usando o React Query, né, que agora a gente chama de Transtack Query. Então esse artigo aqui ele é muito rico, tanto na parte teórica quanto em alguns exemplos práticos, né, e ele pega até alguns exemplos, por exemplo, aqui a gente está falando da Clean Architecture, tá, e transporta, né, essa ideia para o front-end. Então por isso eu recomendo você começar por esse artigo, porque esse artigo é bastante completo, né? Então, uma coisa que eu acho bem interessante também é que ele apresenta conceitos que você vai ver o tempo todo quando você estiver falando de arquitetura, como, por exemplo, Command Query Separation e principalmente o Separation of Concerns, né? Separação de responsabilidade. Se você já leu alguma coisa sobre arquitetura, você deve ter ouvido falar sobre isso, né? E agora ele já vai entrando aqui com alguns exemplos práticos, então, se você sabe React, você não vai ter nenhum problema para poder ler esse artigo, tá bom? Ele fala também aqui dessa parte aqui, ó, essa parte 3 também é bem interessante, né? Onde ele vai encaminhando para a conclusão e falando das camadas desse modelo ideal, digamos assim, que ele acredita ser a arquitetura para o front-end. E é legal também porque você consegue enxergar que o autor ele tem experiência prática, porque ele vai colocando, né, algumas situações ali, digamos assim, que você enfrenta em projetos reais, né? Então não é uma pessoa simplesmente teórica, e eu gosto muito de ler artigos, né, de pessoas que de fato ali trabalham na área, porque elas sempre trazem uma perspectiva do ponto de vista comercial, o que é muito importante para você, desenvolvedor. Então começa por esse artigo, vai levar um tempo para você ler, não é algo que, né, dá para você
ler direto ali sem parar, sem pensar, você tem que dar uma refletida, mas certamente esse artigo vai te dar uma excelente base para você começar a entender arquitetura no front-end. E o segundo artigo, ele é um artigo mais conceitual, ele não tem exemplos práticos, mas eu acho que ele apresenta de uma forma bastante interessante a ideia de separação de responsabilidade e as consequências positivas de você separar as responsabilidades no seu código e as consequências negativas de você não fazer isso. Esse é um artigo bem pequeno, né? Ele é chamado, né, UI as a afterthought, né? Quer dizer, a UI como um pensamento tardio. E o que ele quer dizer aqui é o seguinte, né? Ele até dá um exemplo bem legal. Ele fala o seguinte: quando a gente está criando a aplicação front-end, né, intuitivamente, quando a gente está começando, a gente às vezes quer começar pela nossa UI, pela nossa interface, e a gente acaba deixando a nossa interface ela tomar conta das nossas regras do sistema, seja regra de negócio ou as regras da aplicação. Quando, na verdade, a gente deveria fazer uma separação do que é UI, do que é regra de negócio e regra da aplicação, ou seja, nada mais do que separação de responsabilidade, né? Então, mas a forma como ele apresenta aqui é bastante interessante, e eu gosto muito dessa parte aqui, né, que ele fala, né, como um exercício, né, mental ali, né? Imagina que o seu inbox do Google, ele para de funcionar, né? Teoricamente, os usuários eles poderiam pegar o telefone, ligar para o Google, se identificar e perguntar ao Google, né? Por favor, diga quais são as mensagens do e-mail que eu tô esperando. E ele fala que esse exercício ele é muito bom para que a gente possa entender sobre o que o nosso negócio é, né? Sobre qual, de fato, é o core da nossa aplicação. Porque aquela camada que a gente vê ali no Gmail, ele é basicamente a interface, mas é só uma forma do usuário chegar no que é de fato o que a gente quer entregar, o valor que a gente quer entregar. No caso, é o usuário, né, do Gmail, é o usuário poder ler as mensagens, né, os e-mails que eles receberam. E, em último caso, né, ele quer dizer basicamente, né, que qual a interação, né, do usuário que de fato gera dinheiro, né, para o seu negócio. Esse é o core da aplicação e a gente tem que separar esse core da aplicação, né? Ele tem esse print aqui que também é bem legal, né, onde ele fala, né, modele e desenvolva a lógica da sua aplicação como se ela fosse ser utilizada por diferentes UIs, né, web, né, um CLI, né, uma linha de comando, nativo, etc. Mesmo que isso não vá acontecer, porque isso vai te forçar a evitar acoplamento da sua lógica, da sua aplicação com a parte de apresentação, né, uma coisa que os frameworks, né, mainstream frameworks, os frameworks principais como React, Angular e Vue, eles acabam de certa forma te incentivando, te encorajando a fazer isso, mas tem consequências negativas ali, principalmente quando a gente fala de testabilidade da aplicação, fala de manutenibilidade também, para a gente poder dar manutenção. Então, você codar a sua aplicação, né, como tendo a sua UI, a sua interface como um pensamento tardio, vai ajudar você a separar as responsabilidades da sua aplicação melhor e, consequentemente, você poder testar com mais confiança, dar manutenção com mais confiança, expandir a sua aplicação com mais confiança. É mais uma ideia, algo mais conceitual, mas uma vez que você entende que você tem esse clique e que você consegue entender o que ele está dizendo, de fato, isso vai mudar a sua forma de enxergar aplicações front-end. Por último, mas não menos importante, é um artigo que ele fala de uma arquitetura específica, que é a Clean Architecture, né? Ele fala de como aplicar a Clean Architecture no front-end. Eu gosto desse artigo porque ele também é uma excelente combinação de conceitos teóricos com exemplos práticos. Então, o autor ele vai te apresentando aqui o que é a Clean Architecture. Então, se você nunca ouviu falar da Clean Architecture, você vai ter uma ideia. Ele te apresenta as camadas da Clean Architecture, tá? O que é bastante importante também. Uma coisa que é muito, muito importante quando a gente está estudando arquitetura é a gente prestar atenção nessas nomenclaturas, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas têm dificuldade, por exemplo, numa leitura dessa de um artigo ou de um livro, porque geralmente o autor ele pressupõe que você já tem um entendimento dessas terminologias, tá? Então, quando a gente pega um artigo como esse, onde de fato ele vai te explicar as camadas, ele não está indo direto e aplicando a arquitetura ali no front-end, né? Ele está explicando o que é uma camada de domínio, camada de aplicação, o que é a camada de adapters, né? Então, regra, né, de dependência, né, dependency rule, e no caso seria, né, da inversão de dependência, e também fala aqui, obviamente, das vantagens, né, como separação dos domínios, a independência dos casos de uso, né, replace third-party service, né, ou seja, é muito mais fácil você substituir, né, um serviço de terceiros, e a gente utiliza serviços de terceiro o tempo inteiro quando a gente está criando a nossa aplicação. Por exemplo, eu posso dar um exemplo que eu tenho aqui no código,
tá? Então, por exemplo, a gente tem esse Toast Service, a gente tem o nosso, a gente tem, por exemplo, né, esse aqui tá bem próximo, né, essa arquitetura aqui, ela não é explicitamente a Clean Architecture, tá? Mas tem conceitos da Clean Architecture, e o que a gente tá fazendo é o seguinte, né, a gente tá utilizando a inversão e a injeção de dependências para injetar dependências de terceiro. Então, por exemplo, a gente tem esse Use Feedback Service, que é a forma onde a gente está consumindo essa dependência, e com esse Feedback Service a gente consegue enviar um feedback para o usuário. No caso, nesse caso seria uma mensagem de erro, e nesse caso uma mensagem de sucesso. E como ele diz aqui, é muito mais fácil a gente substituir os serviços de terceiro, porque se a gente for olhar o nosso Toast Feedback, nesse caso aqui a gente está utilizando essa biblioteca, que é uma dependência de terceiro, a React Native Toast Message, que ela está implementando a minha iFeedback Service. Mas, né, se eu for olhar para dentro do meu código, eu posso ter outras implementações dessa mesma interface. Então, né, a minha interface na minha iFeedback Service, ela vai definir, né, os meus tipos, as minhas regras da minha aplicação. Eu posso ter, né, diferentes implementações dessa interface. Eu posso ter uma implementação com Arlet, né, para quem conhece um pouco aí do React Native. Eu posso ter também, por exemplo, uma implementação com o console, ao invés de, né, eu ter, né, um feedback na tela, eu vou ter um feedback ali só no console. E, né, quem está utilizando essa implementação, no caso meu Use Auth Sign Up, ele não precisa saber detalhes dessa implementação. Então, eu estou utilizando esse Use Feedback Service, né, ali no app em diversos casos de uso, e caso eu queira substituir uma implementação de terceiro, eu não preciso modificar todas essas utilizações, né? Eu só implementar a mesma interface com uma biblioteca de terceiro diferente, uma biblioteca minha própria, tá? Então, só um exemplo prático aqui de uma utilização de um dos conceitos da Clean Architecture, tá bom? E a parte, né, outra parte bem interessante, digamos assim, a segunda parte aqui é que ele vai modelando, né, uma aplicação que ele vai utilizar de exemplo aqui para aplicar a Clean Architecture. Fala inclusive aqui um pouco da estrutura de pasta, e ele vem para a parte do código, onde ele faz de fato essa implementação. Obviamente que é um exemplo simples, né? Ele dá um exemplo, né, como se fosse de um e-commerce, onde eu tenho um carrinho, eu tenho um produto, mas é um exemplo bom o suficiente para você entender ali na prática a aplicação desses conceitos da Clean Architecture no front-end. Nesse caso, ele está utilizando o React, tá bom? Então, esse também é um artigo bastante completo, é um pouco extenso, então também você vai levar algumas horas aqui para ler, para poder entender, mas todos esses conceitos da Clean Architecture você consegue enxergar e encaixar. Ele encaixa muito bem esses conceitos aqui no front-end. Esse artigo ele foi escrito em 2001, mas ele ainda é totalmente relevante, tá? Então essa é outra vantagem da gente ter artigos ou leituras que eles falam bastante sobre conceitos e princípios, porque framework e implementação isso acaba mudando, mas os conceitos e os princípios eles se mantêm o mesmo, tá bom? Então eu recomendo para vocês a leitura desse arquivo, ó. É bem extenso, tem bastante exemplo aqui, mas vai te trazer um entendimento teórico e prático muito interessante de arquitetura, mais especificamente da Clean Architecture. Esses artigos eles foram divisores de água na minha carreira, porque eu peguei todos esses conceitos de arquitetura que vocês viram ao longo do vídeo e fui aplicando em diferentes aplicações, projetos e empresas que eu passei, e esses artigos eles trouxeram uma forma, digamos assim, mais estruturadas. E uma vez que você entende esses conceitos, você pode pegar parte deles e aplicar em projetos que você vai trabalhar ou que você está trabalhando no momento. Estudar arquitetura para front-end foi, de fato, algo que contribuiu muito para o crescimento da minha carreira, me permitiu, por exemplo, liderar grandes projetos aqui na Austrália e aplicar esses conceitos, essa arquitetura desde o início, e até entrar em novos projetos e trazer esses conceitos para melhorar aplicações ali já existentes, tá bom? A minha dica principal é que você, além de ler esses artigos, obviamente, coloque em prática. Você não precisa construir uma aplicação do zero, mas você pode pegar alguns conceitos, como por exemplo, injeção, inversão de dependência, separação de responsabilidade, e começar a aplicar hoje mesmo no projeto que você está trabalhando, seja um projeto pessoal ou seja na empresa na qual você é um empregado, tá bom? Se você gostou desse vídeo aqui, deixa seu like, deixa seu comentário também. Eu tô planejando trazer mais assuntos aqui, mais vídeos sobre essa parte de arquitetura no front-end pro canal. Então se você tiver alguma ideia, se você gosta de algo mais teórico, mais prático, deixa aqui nos comentários também a sua opinião, tá bom? Por esse vídeo é isso, valeu e até a próxima.